Bom, esse exemplo 2, a gente pode fazer o seguinte. Bom, esse exemplo 2 diz o seguinte, eu coloquei um esqueminha só aqui para resumir. Eu tenho uma solução de hidróxido de magnésio com um volume de 40 ml e molaridade, concentração molar de 0,1 mol por litro, com outra solução, tá, de HCl, ácido clorídrico, volume 20 ml e molaridade X. Eu não sei qual é a molaridade, ele está perguntando. A gente vai ter lá um produto dessa reação química. Então, a primeira coisa que a gente faz, montar a reação química. Montei aqui embaixo. NaOH mais HCl forma o quê? Base mais ácido forma sal mais água. Vamos lembrar disso. E a proporção de 1 para 1, né? Se a gente olhar aqui, tudo está balanceado. Então, eu sei que aqui tem 1 mol de NaOH reage com 1 mol de ácido clorídrico, formando 1 mol de cloreto de sódio e 1 mol de água. Tá? Então, essa é essa proporção que a gente tem estequiométrica. Em cima dessa proporção que a gente vai fazer o resto, tá? Bom, gente, aqui nessa questão ele fala que a reação química é uma neutralização total, completa, tá? Então, se é uma neutralização completa, eu vou ter o consumo tanto do hidróxido de sódio quanto do ácido clorídrico, tá? E quando acontece isso, eu vou ter o número de mols, eu tenho que ter a mesma quantidade em mols de NaOH e HCl, tá? Então, numa neutralização completa, eu vou colocar até essa observaçãozinha aqui. Numa neutralização completa, o número de mols da base é igual ao número de mols do ácido. Então, para eu saber a molaridade de um deles, é só calcular o número de mols do que eu já tenho. Então, eu já tenho quem? Eu tenho volume e molaridade do NaOH. Vamos calcular o número de mols dele? Vamos lá. Para o NaOH, N vai ser o quê? Molaridade vezes volume, certo? Então, qual é a molaridade do meu hidróxido de sódio? 0,1. Qual é o volume? 40 ml, só que 40 ml para litro, então 0,04. Isso daqui vai dar o quê? 0,004, certo? Bom, a partir daqui, eu já tenho isso aqui qual? Mol, né? Eu já tenho a quantidade de mol do HCl também, tá? Então, essa quantidade de mol da base também é igual à quantidade de mol do ácido, porque é uma neutralização total, completa. Se eu sei o número de mols e sei o volume, é só calcular a molaridade, né? Então, vamos lá. Para o HCl, agora, N é igual a molaridade vezes o volume. Eu tenho N. N é quem? 0,004. Molaridade é o que eu quero saber. E volume? 20 ml, que a gente vai colocar para litro, 0,02. Isso daqui a gente vai encontrar a molaridade igual a 0,2 mol por litro, tá? A gente também pode fazer essa questãozinha de uma outra forma. Quando ele fala que é uma neutralização completa, você já pode utilizar essa informação. Se eu sei que o N da base é igual ao N do ácido, a gente pode fazer dessa forma aqui. Eu não sei que N é molaridade vezes o volume. Então, vamos lá. Se N da base, vou botar aqui embaixo, N da base é igual ao N do ácido, e eu sei que N é molaridade vezes o volume, então eu sei que a molaridade da base vezes o volume da base vai ser o quê? Molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Pronto. Utilizando essa expressãozinha, eu encontro
a concentração ou o volume do que ele está me pedindo. Então, se eu utilizasse essa expressãozinha direto nessa questão, é só ver quem era a base, quem era o ácido e jogar na fórmula. Então, quem é a base? NaOH. Qual é a molaridade da base? 0,1 vezes o volume da base, 40 ml. Eu vou jogar para litro, 0,04, tá? Igual, molaridade do ácido. Molaridade do ácido, eu não sei. É o que ele quer saber. Volume do ácido, 20 ml ou 0,02 litros. Eu poderia até manter em ml aqui, porque dos dois lados está ml. Então não teria problema, tá? Se eu colocasse 40 ml e 20 ml. Só quando eu fizer separado que eu tenho que colocar em litro, tá? É obrigatório colocar em litro. Mas assim, quando eu tenho numa expressão a unidade dos dois lados, no caso, o mililitro, eu posso utilizar em mililitro mesmo, como a gente já tinha feito antes, né? Então vamos lá, fazendo essa continha, a gente vai encontrar quanto? Fazendo essa continha, a gente encontra o mesmo valor, 0,2 mols por litro, igualzinho de cima, tá? Então, bom, no caso, esse tipo de exemplo a gente vai ver em titulação. É um exemplo clássico de titulação, que eu vou explicar melhor para vocês depois, mas isso aqui é uma titulação, ácido-base, tá? Eu vou depois explicar por que a gente faz a titulação, muito utilizada em laboratórios de química, laboratórios variados, né, farmacêuticos e tal. E isso aqui é básico para a titulação, para cálculo de titulação isso aqui é básico, tá? Isso aqui é o iniciozinho da titulação por compreensão dessa parte aí. Espero que vocês tenham entendido e aí a gente vai depois fazer mais exercícios, né? Tentem fazer exercícios também do livro e qualquer dúvida falem comigo, por favor.